O livro do Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação na Bíblia cristã, é conhecido por suas profecias impactantes e simbólicas sobre o fim dos tempos. Hoje irei te mostrar as 10 profecias mais assustadoras do livro do Apocalipse. Número 1. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse são uma das visões mais aterrorizantes do livro do Apocalipse, representando 4 cavaleiros montados em cavalos branco, vermelho, preto e amarelo, simbolizando conquista, guerra, fome e morte, respectivamente. Eles simbolizam os juízos divinos sobre a terra. Apocalipse 6, versos 2 a 8 nos diz: Vi então um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. Saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Para isso lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. Olhei, e diante de mim vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem. Olhei, e diante de mim vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e por meio dos animais selvagens da terra. Estes versículos retratam a visão dos cavaleiros e suas ações devastadoras, representando os horrores que seriam desencadeados sobre a terra. Recentemente, as crises globais têm refletido os temas dos cavaleiros do Apocalipse. Conflitos armados, como a guerra entre Israel e Hamas, e a tensão entre Rússia e Ucrânia, têm causado devastação e sofrimento para milhões de pessoas. Esses eventos lembram as imagens de guerra retratadas pelo Cavaleiro Vermelho do Apocalipse. Além disso, a pandemia de Covid-19 expôs a fragilidade das nossas estruturas sociais e econômicas, evocando o tema da peste e da doença, representadas pelo Cavaleiro Amarelo. Esses eventos globais ressaltam a relevância contínua dessas antigas metáforas bíblicas. Número 2. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um dos conceitos mais temidos e discutidos do livro do Apocalipse, representando um período de aflição, sofrimento e provações intensas antes do fim dos tempos. Mateus 24, versos 21 a 22 nos diz: Pois então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Essa tribulação será tão intensa que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso sugere uma escala de sofrimento e dificuldade sem precedentes. Em Apocalipse 7, verso 14, a Bíblia diz: Eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este versículo é uma resposta a uma pergunta feita por um dos anciãos no céu sobre a identidade de uma grande multidão de pessoas vestidas de branco. Aqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro são aqueles que foram purificados e redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo, muitas vezes referido como o Cordeiro de Deus. A imagem de vestes brancas é um símbolo de pureza e retidão, e o ato de lavar essas vestes no sangue do Cordeiro simboliza a purificação dos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, este versículo é uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis durante tempos de provação e sofrimento. Um exemplo atual de tribulação são as igrejas perseguidas em diferentes países ao redor do mundo. Elas enfrentam condições que, de certa forma, refletem elementos da ideia de uma grande tribulação. Países como a Coreia do Norte, onde a prática de qualquer religião fora do culto ao líder supremo é estritamente proibida, são exemplos extremos desse tipo de perseguição. Essas comunidades de fé, apesar da perseguição e tribulação, muitas vezes demonstram uma resiliência notável,
mantendo sua fé e buscando maneiras criativas de continuar suas práticas religiosas mesmo sob pressão. A perseguição enfrentada por essas igrejas nos dá uma ideia do que será a grande tribulação. Número 3. As 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus são uma série de punições divinas, descritas no livro do Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia. Elas são derramadas por 7 anjos sobre a terra como parte dos eventos finais que antecedem o fim dos tempos e o julgamento final. Cada taça traz consigo uma praga ou um desastre específico que traz sofrimento e aflição à humanidade. Em Apocalipse 16, versos 1 a 2, nos é dito: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e terríveis e malignas feridas afligiram os que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. A primeira taça resulta em feridas ou úlceras dolorosas e malignas que afligem aqueles que possuem a marca da besta. Algumas interpretações sugerem que doenças pandêmicas ou problemas de saúde em escala global poderiam ser associados simbolicamente às úlceras malignas descritas na primeira taça. Já na segunda taça, os mares e rios se transformam em sangue, causando a morte de criaturas marinhas e poluindo a água. Na terceira taça continua a praga do sangue, agora atingindo especificamente as fontes e os rios, tornando sua água não potável. A quarta taça provoca uma intensa queimação e calor do sol, causando sofrimento aos seres humanos pela exposição ao calor extremo. Esse evento poderia estar relacionado a ondas de calor recordes que estamos vivendo, causando danos significativos à saúde e ao ambiente. A quinta taça mergulha o trono da besta em trevas, simbolizando a queda espiritual e moral do poder do mal. Ela é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 16, versos 10 e 11. Segundo o texto, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. A agonia foi tão grande que os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. A quinta taça, em particular, trouxe trevas sobre a terra e é um reflexo da praga que trouxe escuridão ao Egito, conforme descrito no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 22. A sexta taça do Apocalipse é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16. Segundo o texto, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Nesta taça, em particular, as águas do rio Eufrates secarão e surgirão 3 espíritos diabólicos com a semelhança de rãs, o que nos lembra a praga das rãs que cobriram a terra do Egito, conforme descrito no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 6. A sétima taça do Apocalipse é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 16 a 21. Segundo o texto, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Essa taça também trouxe chuva de granizo à terra, algo semelhante à chuva de granizo que arrasou o Egito, conforme descrito no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 23 e 24. Essas 7 taças representam julgamentos divinos sobre a terra e aqueles que seguem o caminho do mal. Elas são uma parte fundamental das visões apocalípticas apresentadas no livro do Apocalipse, simbolizando o fim dos tempos e o julgamento final de Deus sobre a humanidade. Número 4. A marca da besta. Uma marca que será imposta às pessoas e que simboliza a lealdade ao anticristo, trazendo consigo a condenação eterna. A marca é mencionada no capítulo 13 do livro de Apocalipse como um símbolo de lealdade e adoração ao anticristo, ou à besta descrita na profecia. Alguns acreditam que essa marca poderia ser literal, como um símbolo físico imposto às pessoas, enquanto outros a consideram mais simbólica, representando uma escolha espiritual de lealdade ao sistema maligno do anticristo. Apocalipse 13, versos 16 e 17 nos diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este versículo é frequentemente citado em discussões sobre a marca da besta, destacando a imposição da marca como um requisito para transações comerciais e uma forma de controle. Além disso, em Apocalipse 14, 9 e 10, nos é dito que: "E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro." Este versículo destaca as consequências espirituais severas para aqueles que escolhem adorar a besta, receber sua marca e se desviar do caminho de Deus. Número 5. A besta e o falso profeta. No livro do Apocalipse, duas figuras proeminentes emergem como agentes do mal durante o juízo final. A besta, descrita como uma entidade poderosa e opressiva, busca subjugar a humanidade e é identificada pelo número 666, representando a corrupção e a oposição a Deus. Como mencionado em Apocalipse 13, verso 18, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A besta irá exercer autoridade e influência sobre muitos, levando à adoração de tudo que não seja divino. Por outro lado, o falso profeta, um líder religioso enganador, emerge para apoiar a besta, realizando milagres falsos e desviando as pessoas do caminho da verdade. Em Apocalipse 19, verso 20, é dito: "Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre." O falso profeta é uma figura manipuladora, buscando persuadir outros a seguirem um caminho falso e distorcido, afastando-os da verdadeira fé e devoção. Essas figuras representam forças malignas que, de acordo com as Escrituras, serão derrotadas no desfecho apocalíptico, levando à vitória final do bem sobre o mal. Número 6. A Batalha do Armagedon. Ela é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16 e no capítulo 19. Esta batalha é vista como um evento apocalíptico de grande significado simbólico e espiritual, onde forças do bem e do mal se confrontam. No capítulo 16, verso 16, é mencionado o nome Armagedon, que deriva da palavra hebraica Har Megido, que significa montanha de Megido. Este lugar foi historicamente associado a várias batalhas na antiguidade. O capítulo 19, versículos 11 a 21, descreve a visão de João sobre a Batalha do Armagedon, onde lemos: "Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Esses versículos descrevem uma visão apocalíptica de um cavaleiro montado em um cavalo branco,
simbolizando Jesus Cristo, liderando um exército celestial contra as forças do mal, representadas pela besta e o falso profeta. A batalha culmina na derrota dessas forças malignas e na vitória do Cristo celestial. Número 7. A ressurreição dos mortos. De acordo com a Bíblia, a ressurreição dos mortos é a grande esperança de todos que creem em Jesus. No fim dos tempos, os mortos ressuscitarão e os salvos irão morar para sempre com Jesus. Quem é salvo não precisa ter medo da morte porque sabe que vai ressuscitar para a vida eterna. A Bíblia fala claramente que a ressurreição é uma coisa real, não é uma metáfora. Vai acontecer de verdade, e a prova disso é Jesus. Ele ressuscitou para a vida eterna para mostrar que esse é o destino de todos que creem nele. Em 1 Coríntios 15, versos 21 e 22 nos é dito: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aqui, Paulo está falando sobre como a morte veio ao mundo por causa do pecado de Adão, mas a ressurreição dos mortos veio por causa da obra de Jesus Cristo. Em outras palavras, a morte é uma consequência do pecado, mas a vida eterna é um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus. A ressurreição dos mortos vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Todas as pessoas que já existiram ressuscitarão e serão julgadas por Deus. Alguns receberão castigo eterno, mas outros receberão a vida eterna. Deus irá julgar cada um de acordo com aquilo que fez durante sua vida. As pessoas que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, junto com o diabo, onde sofrerão condenação eterna. Essa é a segunda morte. Na ressurreição, os salvos vão morar para sempre junto de Deus. Não vai haver mais morte. Todos viverão para sempre, recebendo vida eterna diretamente de Deus. A alegria durará para sempre. Número 8. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é mencionada no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Ela é descrita em detalhes nos capítulos 21 e 22. A Nova Jerusalém é a cidade santa que desce do céu à terra. Ela é rica em simbolismo religioso e representa o cumprimento final do reino divino de Deus. A cidade é descrita como uma cidade edificada com muros grandes e altos, feitos de jaspe, e com 12 portas, cada uma feita de uma única pérola. A cidade tem uma grande praça central, com o rio da vida fluindo através dela, e a árvore da vida cresce em ambos os lados do rio. A cidade é iluminada pela glória de Deus, e não há necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade é habitada por aqueles que foram salvos, e eles servem a Deus dia e noite. Apocalipse 21, verso 2 nos diz: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Este simbolismo é poderoso, representando a promessa de um novo começo, um renascimento ou um estado transformado para a humanidade e para o mundo como um todo. A imagem da Nova Jerusalém é frequentemente interpretada como a promessa de um lugar celestial ou uma realidade espiritual futura, onde aqueles que são fiéis e justos viverão em comunhão com Deus. Essa cidade é vista como um símbolo de perfeição, beleza e comunhão divina, onde não há mais sofrimento, dor ou pecado. Número 9. As duas testemunhas. As duas testemunhas do Apocalipse são mencionadas no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Elas são descritas como profetas que recebem poder divino para profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco. As duas testemunhas são identificadas com 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Elas têm o poder de converter as águas em sangue, ferir a terra com pragas e fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Se alguém fizer mal às 2 testemunhas, sairá fogo de sua boca. Esse fogo devorará os seus inimigos, pois quem fizer-lhes mal deverá ser morto. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra as 2 testemunhas. Essa besta vencerá as testemunhas e as matará. Então os corpos das 2 testemunhas ficarão expostos na praça da grande cidade. Essa grande cidade é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde Cristo também foi crucificado.
Os corpos das duas testemunhas serão vistos por homens de todas as partes da terra, por um período de 3 dias e meio. Também não será permitido que seus corpos sejam sepultados. Então as pessoas celebrarão a morte das duas testemunhas. Eles presentearão uns aos outros, porque a profecia das duas testemunhas tinha atormentado os habitantes da terra. Depois de 3 dias e meio, Deus concederá espírito de vida novamente às duas testemunhas. Elas se levantarão e os homens ficarão atemorizados. Então a terra ouvirá uma grande voz do céu chamando as duas testemunhas. E assim elas subiram ao céu em uma nuvem, na presença de todos os seus inimigos. O propósito das duas testemunhas ainda é desconhecido. No entanto, de acordo com a Bíblia, elas fornecerão um testemunho especial do juízo de Deus. Seu testemunho pode ser interpretado como uma última chance para as pessoas se arrependerem e se voltarem para Deus antes do fim. Número 10. O juízo final. No contexto do Apocalipse, o juízo final é descrito como o momento culminante em que Deus realiza o julgamento final de todas as almas humanas, tanto dos vivos quanto dos mortos. A descrição do juízo final no livro do Apocalipse é rica em simbolismo e imagens apocalípticas, retratando-o como um período de grande transcendência e transformação. O juízo final está conectado ao retorno glorioso de Jesus Cristo. Ele é descrito como vindo com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Além disso, as pessoas são separadas de acordo com suas ações e fé. O julgamento é baseado em critérios morais e espirituais, onde os justos são recompensados com a vida eterna ao lado de Deus, enquanto os ímpios enfrentam a condenação. Também existe a crença na ressurreição dos mortos, onde aqueles que faleceram são trazidos de volta à vida para enfrentar o julgamento final. Após o juízo final, ocorrerá a renovação e a restauração do mundo. É um momento em que o céu e a terra são transformados, e Deus cria um novo céu e uma nova terra, livres do mal e da corrupção. Durante o juízo final, o mal é finalmente derrotado. Satanás e as forças malignas são julgados e condenados ao castigo eterno. O juízo final serve como um lembrete da importância da justiça, da fé e da responsabilidade moral na vida humana. Ele também oferece esperança para aqueles que buscam um sentido maior de redenção e recompensa espiritual após a vida terrena. Essas 10 profecias, embora assustadoras, também carregam uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis à sua fé e aos ensinamentos divinos. A Bíblia nos ensina que não devemos ter medo, pois Deus está conosco em todos os momentos. Ele é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Confie em Deus e tenha fé em seu amor e misericórdia. Ele é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Amém.